seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Papo de Astrologia com o horóscopo tardio dessa terça-feira, dia 11 de julho. O que a gente tem no céu hoje? Bom, hoje a Lua está minguando aí no signo de Touro, seu signo de exaltação. A fase de Lua minguante é uma fase de liberação, de deixar ir aquilo que não nos serve mais. É uma fase mais de introspecção, de recolhimento, de voltar para si, para a gente se preparar para plantar as sementes de uma nova criação na Lua Nova, que vai ser na segunda-feira. Temos uma Lua Nova em Câncer, no seu próprio signo. Assim, conforme a Lua for ganhando luz novamente, a gente vai estar pronto para esse desafio de crescer, se desenvolver, mudar. Até lá a gente está mais voltado para dentro e refletindo sobre os frutos que nós colhemos e quais são aquelas coisas que não funcionaram nessa lunação. Marte, deus da ação, da iniciativa e da energia, entrou no signo de Virgem, recém-ingresso, entrou ontem. E Palas, que é um asteroide que fala do nosso intelecto, da nossa sabedoria, também está no signo de Virgem. Isso me lembra muito que Virgem ele fala da purificação. Virgem ele pega alguma coisa, um sistema, e destrincha aquilo em minuciosas peças. E ele analisa quais são as partes que são funcionantes e quais são aquelas que precisam de remendo, reparo, conserto ou que simplesmente já não funcionam mais e precisam ser descartadas. É um signo que discrimina, julga, detalha, analisa. Então a gente pode estar falando de um estímulo Marte para limpar, deixar ir embora, pôr a casa em ordem, arrumar as coisas, limpar o terreno, aparar as arestas. Virgem. Isso pode se aplicar tanto ao seu corpo físico, ao armário, à dieta. Virgem fala muito sobre o trato digestivo, quais são os alimentos que me fazem bem, quais são aqueles que não me fazem bem. A nossa rotina também é um outro tema regido por Virgem. Então, essa rotina, até que ponto ela me ajuda? Quais são as coisas nela que eu estou gastando energia demais, recursos demais? Tudo isso em uma preparação para um período de recriação, de renascimento. Agora é a hora da gente analisar, porque a gente vai ser mais convocado a colocar de fato essa energia, colocar muito mais a mão na massa na semana que vem. A gente também está aí com um trânsito de Mercúrio recém-ingresso no signo de Leão. Entrou em Leão nessa madrugada, às 1h da manhã mais ou menos, juntando-se a Vênus, deusa do amor e da beleza. Mercúrio é o intelecto, é o nosso lado racional, como a gente se comunica, e a Vênus fala dos nossos valores. Então a gente tem aqui um período em que o universo nos convoca muito também ao amor próprio. O amor ele não é condicional, então você não pode deixar para você se amar, você se dar seu valor, Vênus, quando você finalizar aquele projeto no qual você está trabalhando, ou quando você finalmente conseguir o corpo perfeito dos sonhos. O amor ele deve ser incondicional, e esse trânsito desses planetas importantes em Leão, signo da realeza, signo da nobreza, signo dos valores do amor próprio, do eu, ele fala muito sobre essa incondicionalidade, sobre enxergar aquela centelha de luz que brilha em você, que resplandece. Leão é regido pelo Sol, astro brilhante, vistoso, e olhar para além dos defeitos e encontrar a beleza, encontrar o seu brilho, a sua forma de brilhar no mundo. É sobre honrar a sua verdade. Leão fala muito do que é mais casto, sincero, autêntico, genuíno e honesto sobre nós mesmos. Ir além daquelas falhas que você percebe e encontrar a beleza. E não só guardar para si,
essa beleza, mas expressá-la, porque Mercúrio fala da nossa expressão. Então a gente encontra esse amor próprio, esse valor, resgata esse valor dentro da gente, e a gente está na hora da gente colocar no mundo. A gente está saindo aí de uma fase de Mercúrio em Câncer, que havia muito mais recolhimento, um raciocínio mais intuitivo, de captar as coisas por meio dos sentimentos, sintonizar-se com as emoções e guardar muita coisa para si, fechado aí numa concha, não tanto expressivo, talvez numa atitude mais de autodefesa. Aqui em Leão, a entrada de Mercúrio em Leão é um chamado para a gente colocar para fora a nossa verdade, se expressar. É sobre decidir que você não é representado ou definido por uma opinião negativa, um medo ou vergonha. Leão, ele não tem vergonhinha, ele é o signo da nobreza, como eu disse. Então a gente está conseguindo agora se afirmar mais, se colocar no mundo. É mais fácil iniciar frases como o eu quero, eu decido, eu acredito, eu desejo, e fazer valer essa vontade. E também o discurso, a oratória, ela está mais ousada, o pensamento está mais ambicioso. É bom anotar, escrever as ideias das quais você vai querer executar, quais sementes você pretende plantar aí no novo ciclo de lua nova, que começa na segunda-feira que vem, porque o pensamento está mais confiante com essa entrada de Leão, um signo ambicioso, chamativo, um signo expressivo, carismático, elegante, no planeta que rege o nosso intelecto, nossa forma de pensar. Então, essa grandiosidade, essa magnanimidade de intelecto, ela vai nos servir bem quando a gente realmente tiver um chamado de colocar a mão na massa, que vai ser especialmente na semana que vem. Aqui nosso foco está em objetivo, a gente está entrando numa vibe mais de colocar a mão na massa, de lutar pelo que é nosso. Bom, a gente também tem aqui que tomar um cuidado com as palavras para não deixar a arrogância dominar. Nossa juba está muito grande e a gente pode rugir alto demais a ponto de não conseguir ouvir os outros. Então, ainda mais com o Sol iluminando as qualidades cancerianas, que tem a ver com aqueles que são os mais próximos da gente, nossa família, nosso ambiente doméstico, nossa vida privada. Então, não esquecer desse lado mais afetuoso, empático, canceriano. Aqui também a gente tem hoje um aspecto um pouquinho mais delicado, que é uma quadratura, uma quina, um aspecto desafiador de Mercúrio, justamente com os nodos lunares, que representam o caminho da onde a gente está saindo e aonde a gente pretende chegar. Aqui tem um conflito, a gente precisa pensar, raciocinar em como a gente pode orientar o nosso coração para esse novo lugar, da onde a gente precisa sair, de novo, novamente um chamado do universo para quais são as coisas que precisam ser deixadas para trás. A gente teve uma lua minguante no signo de Áries. A fase minguante da lua abriu justamente em Áries, que exige coragem e determinação. A gente está minguando, deixando ir. Então a gente está aqui tendo um chamado para manifestar algum tipo de definição na nossa vida, encontrarmos propósito e significado. Nós, seres humanos, estamos sempre buscando sentido para algo. Se alguma coisa existe, por que ela existe? Para que ela serve? Se ela não tem mais sentido, então para que mantê-la? Quais são as estruturas, pessoas, relacionamentos, coisas, objetos que você, talvez por algum grau de apego ou medo, está mantendo na sua vida, mas está te atrasando? Aqui a gente tem uma mensagem que chega pra gente assim: ou você se mantém apegado a velhos segredos, formas de diálogo tóxicas, abusivas, saturadas com declarações extremistas de tudo ou nada,
que é esse nó do sul em Escorpião, é o lugar que a gente precisa deixar ir, ou você opta por um debate mais fértil, mais fecundo, mais frutífero, que é o nó do norte em Touro, aonde a gente precisa chegar. A gente está saindo ou deve sair, a gente está sendo exigido isso pelo universo, de um lugar de drama, de comunicações sombrias, com conflitos de poder, abuso, e estamos rumando em direção a comunicações mais calmas, mais pacíficas, estáveis, seguras, altivas, com valor. Touro fala muito sobre os nossos valores, visando autoestima e crescimento futuro. Então, a gente está diante aí de uma dura realidade, que talvez se esconda por uma capa de verniz lustrosa, que só esconde um lado talvez muito podre, muito sujo, e a gente tem que se livrar dessas correntes, desses grilhões aos quais nós estamos amarrados em busca de algo melhor. O que nos ajuda aqui é que também com os nodos, eles estão bastante ativos hoje, a gente tem um trígono, um aspecto favorável de Marte em Virgem, que já está nos motivando a alcançar nossos profundos desejos, executar atividades práticas, úteis, utilitárias e de serviço. E Palas em Virgem também, esses astros estão formando um trígono, que é um aspecto harmônico, fluente, como se trocassem likes, com esse nó do norte em Touro. Então a gente tem uma bela empurrada, essa energia marciana de iniciativa, de ir à luta, em busca desse futuro melhor, esse lugar onde a gente quer chegar, que é um lugar de paz, um lugar seguro, um lugar tranquilo e estável. Aqui a gente está sendo questionado se a gente está fazendo o suficiente para criar essa vida de propósito e essa vida sustentável. É uma lembrança, um lembrete do universo de que o caminho é por meio de ações que são precisas, que tem o passo a passo, um meticuloso planejamento, como se fosse um franco-atirador sniper ali com um alvo em foco, que é essa energia virginiana, a ferramenta pela qual a gente está usando para travar as nossas batalhas nesse momento. Coisas ruins ou sem sentido, elas precisam sair do cenário. Para você, existe uma limitação de recursos, de tempo, de energia e de dinheiro. A gente não tem recursos infinitos. Então, o que não está prestando? O que não está funcionando? Porque isso precisa sair do cenário para dar lugar a algo melhor, a algo maior. Então precisa abrir espaço, limpar. Esse detalhamento estratégico para a gente alavancar a nossa vida depende muito dessa capacidade da gente também dar uma pausa, ainda mais aproveitando o momento de minguante da Lua e que Palas está em Virgem, e que a gente encontra essas respostas dentro da gente. A alma entrega muitas respostas, mas a gente precisa estar sintonizado para a gente conseguir ouvi-las. Aí, a tarde avança com aspectos harmônicos. Por volta das 17 horas, a gente tem um alinhamento da Lua, ela encontra Júpiter, que está em Touro. Eles formam uma conjunção, é um encontro de um planeta, um astro, que fala das emoções, com Júpiter, que fala de expansão, de abundância, de generosidade, de otimismo, de bênção, um signo de Touro, que é um signo de fertilidade, de nutrição, de valores. Então aqui a gente pode estar buscando alegria, desenvolvimento, de novo com um forte chamado do universo. Hoje é um dia que essas mensagens elas são reforçadas de maneiras repetidas por diferentes planetas, nos motivando a rumar, motivados por um desejo de conforto, de segurança, de pé no chão, em direção a um futuro de otimismo, de expansão, de valores, de amor, a começar pelo amor próprio. Uma energia talvez um que indulgente, cuidado para não, ainda mais com Touro envolvido na parada, para não exagerar nos doces ou exagerar
ao se mimar nas contas, nos valores, a despender muitos gastos para trazer um conforto emocional. A gente está mais caridoso, mais generoso. O cuidado a se ter aqui é também manter um equilíbrio sobre os seus recursos. E recursos eu não falo só de dinheiro, mas para não se doar em excesso e se dispersar em direções diferentes. Aqui a gente tem um sextil também, um outro aspecto fluente com a Juno, um asteroide que fala de relações, de casamento, de parceria, de relacionamentos. A Júpiter em Touro, ele faz esse sextil com Juno, que está em Câncer. Aqui a gente pode ter talvez um caminho em que as parcerias, que seria os acordos de relacionamentos, as parcerias Juno, elas nos tragam um lugar de segurança, Touro, e nutrição, Câncer, justamente aonde a gente quer chegar. Então a gente talvez não vá sozinho, mas a gente vá dando as mãos a alguém, e deve-se ter muito cuidado para decidir quem é esse alguém, se é alguém que vale a pena manter, ou se é alguém que é tóxico, abusivo, manipulador, neurótico, vingativo, que seria o nosso nó do sul em Escorpião, de onde a gente precisa sair. E a gente está buscando aqui um contrato, expandir um contrato de relacionamento, visando um crescimento conjunto. Expandir um compromisso, há ali alguma relação, há algum alinhamento de valores que permite um crescimento em dupla ou em grupo, alinhados com um parceiro profissional ou romântico, uma ambição de crescer juntos, de alçar voos mais altos com uma parceria, em vez de fazer isso de forma autossuficiente, autocentrada. Bom, essas são as energias do céu da terça-feira. É um céu bastante promissor, que traz alguns desafios, mas que o universo está ali nos dando uma mão para que a gente consiga enfrentar esses obstáculos e nos prepararmos para uma fase de grande crescimento e desenvolvimento profissional pessoal. Uma ótima terça-feira a todos. Logo mais a gente tem o horóscopo da quarta-feira. E vou te contar também como aproveitar melhor esses trânsitos de Mercúrio em Leão e Marte em Virgem. Se você deseja fazer o seu mapa natal, manda um e-mail para mim em papodeastrologia@gmail.com. O mapa natal ele oferece um estudo personalizado sobre como é a sua personalidade, sua vocação, sua forma de se relacionar, de se colocar no mundo, seus desafios, enfim, vale muito a pena. Entre em contato.